Olá, nós estamos em Japaratuba, distante 54 quilômetros de Aracaju, um município que é conhecido pela sua diversidade cultural. Foi aqui que em 1909 nasceu o Arcebispo do Rosário, um grande nome nas artes plásticas do nosso país. Oh, meus senhores, senhoras e senhorita, venho trazer as novas Dona Maria. Dona Maria, salve o Bispo do Rosário, que vem chegando trazendo muita alegria. Dona Maria, salve o Bispo do Rosário, que vem chegando trazendo muita alegria. Na cidade em que nasceu, o nosso personagem é motivo de orgulho. O nome de Arcebispo do Rosário aparece em todos os cantos em Japaratuba, a começar pelo Centro de Artesanato. As peças feitas pelas mulheres são inspiradas no artista maior. Quando a gente lembra da história do arcebispo, então a gente fica gratificante, né? Então acho que isso, para cada artesão, é importante de sabermos que, assim, estamos na cidade e que tem um grande artista que nos inspira a fazer esse trabalho. Inspiração em constante movimento. Eu penso em trabalhar panos de copa, trilho de mesa com a cabacinha. Eu recorto de outro tecido, cores variadas, como é feito na parafina, rosa, verde, azul. E estou tentando montar. Quero ver se daqui para janeiro, antes da festa dos Santos Reis, esse material já está aqui no Arcebispo. E quem observa tudo isso se encanta. Trabalho na escola, né, no Gonçalo, que é aqui do lado do Centro de Artesanato. E de tanto vir, às vezes saía mais cedo, sempre entrava aqui, então geralmente sempre entro aqui. E aí comecei, a minha família é grande, comecei a dar presentes daqui da terra de Japaratuba, até para valorizar os artesãos daqui e para movimentar também a economia daqui. Então todos da minha família, agora os presentes são daqui de Japaratuba e eu gosto muito dos produtos daqui. Na sede do Poder Legislativo Municipal, o bispo tem espaço garantido. A nossa Câmara hoje tem um espaço, denominado Espaço Cultural Arcebispo do Rosário, e a intenção é justamente demarcar, através da instituição, a importância do Bispo do Rosário para a nossa cidade. O bispo é de Japaratuba, mas o bispo é sergipano, é brasileiro, é do mundo. E ele é mais conhecido fora do que aqui. Então, a tentativa de trazer o bispo para o cotidiano da juventude, das pessoas, faz com que a gente trabalhe justamente para que o bispo seja reconhecido como elemento nosso. A gente precisa incorporar o bispo como elemento nosso, nossa referência. Então, o trabalho da Câmara é justamente, pontualmente, através do Espaço Cultural Arcebispo, fazer com que isso seja feito na ordem do dia. Aqui também são realizados encontros com a juventude. No ano de 2006 foi criado aqui no município o grupo chamado de Casa da Juventude Arcebispo do Rosário. O principal objetivo é difundir e preservar a memória do filho ilustre. Hoje, por exemplo, é mais um dia de reunião. Discutimos as ações que a casa irá desenvolver, ações culturais, eventos, exposições que levamos para os colégios e para os povoados, que muitas pessoas não têm acesso, então nós facilitamos esse acesso às informações sobre o bispo. Promovemos também o Cine Japaratuba, tudo que envolve cultura, tudo que envolve a juventude, a Casa da Juventude, ela tentar agregar, facilitar acessos a coisas teoricamente longe da realidade da comunidade mais pobre. Antigamente eu não sabia que ele era daqui de Japaratuba, né? Eu também não sabia a data que ele nasceu, a data que ele faleceu. Algumas obras deles, como a mais famosa, que é o Manto da Apresentação e a Roda da Fortuna, entre outras coisas. Em pequenas atitudes a gente tenta recuperar a importância cultural que ele nos deixou, que infelizmente para o povo japaratubense num todo, no sergipano num todo, é esquecida. Lá fora dão muito privilégio, é bastante conhecido, mas para a gente ainda a história dele é um pouco oculta. Então essas palestras, essas oficinas servem para que a gente saiba um pouco mais das histórias e da cultura que ele nos deixou. No Memorial da Cidade, as fotografias nos aproximam das obras. É parte das mais de 800 peças do Museu Arcebispo do Rosário, localizado na cidade do Rio de Janeiro. Uma arte que servia de comunicação entre o criador e o mundo à volta dele. Ele dizia que tudo que construía
era para ajudar a humanidade. O filho de escravos nasceu em 1909 e aos 15 anos já trabalhava na Marinha como sinaleiro, na cidade do Rio de Janeiro. Nesse período que ele ficou, ele aprendeu a lutar boxe. Mas ele era muito disciplinado, bispo. Então ele foi expulso da Marinha. Assim que ele foi expulso, ele ingressou na Light. Depois também saiu da Light e conheceu um advogado, Dr. Humberto Leone, um advogado famoso do Rio de Janeiro, e contratou ele para fazer os serviços na casa dele. Saía, fazia a compra, voltava, levava o menino à escola e ficou lá. Depois ele desapareceu. Ele saiu vagando de mosteiro em mosteiro, tanto que ele só procurava assim as coisas da igreja. Foi para Candelária, o mosteiro de São Bento, ele foi para São José e depois foi encontrado assim delirando e levado para a Praia Vermelha. Em 1939, Artubispo chegou à colônia Juliano Moreira, onde permaneceu até morrer de infarto no dia 5 de julho de 1989. O mais incrível é que Bispo nunca teve o menor apoio de ninguém na colônia para fazer esse trabalho. Até mesmo a linha para os bordados, ele é obrigado a conseguir desfiando pedaços de pano velho. O senhor lê jornal todo dia, né, senhor? O senhor pegou essa faixa aqui, Miss Afeganistão? O senhor pegou do jornal alguma coisa? Ah, pego todo dia. Todo dia eu compro jornal conforme eu vejo a ação dos países, caixa d'água, província, estado. Eu noto, separo assim em papéis, depois eu faço a faixa e escrevo depois o dizer. E Afeganistão, o senhor sabe de alguma coisa que esteja acontecendo por lá? Ah, sempre, porque eu leio jornal todo dia, e a Rússia invadiu as fronteiras desse país, que todos os países lamentou a tensão da Rússia. Eu também sinto da mesma forma. Artubispo do Rosário é considerado um dos grandes artistas do nosso país. As peças produzidas por ele foram confeccionadas enquanto estava internado na colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, mas só passaram a percorrer o Brasil e também o mundo nos anos 80. Paris, Veneza, São Paulo e Rio de Janeiro são alguns desses lugares. Por lá passaram suas obras como o Manto da Apresentação, uma das peças mais famosas. Ele construiu o manto e é como se fosse um resumo de tudo que ele construiu, o manto. E no lado interno do manto, ele colocou o nome de pessoas que eram amigas, porque ele disse que no dia do juízo final, quando ele fosse se apresentar a Deus, esses amigos iriam com ele. Depois de viver décadas longe da terra natal, no ano de 2003, os restos mortais de Artubispo do Rosário foram repousar sob os pés da estátua construída para homenageá-lo. Dessa história, desses restos mortais de Artubispo do Rosário, que o padre Geraldo na época conseguiu trazer, foi criado o Festival de Artes Artubispo do Rosário. Esse festival acontece todo mês de janeiro. E no próximo bloco vamos mostrar que a obra do sergipano Artubispo do Rosário está presente na literatura, teatro e também no cinema. Que enxame é esse? Que cabrão que está acontecendo? Era o Pipa, de novo o Pipa. Dessa vez ele tinha ido longe demais. Estava no alto do pau de sebo, quase pendurado no topo. Aquele mastro tinha sido colocado ali 2 dias antes. A festa ia acontecer no final de semana. Algodão doce, corrida de ovo e pau de sebo. Desce daí, seu doido. Uns jogavam areias, pedra. O Pipa era mestre na arte de fazer papagaio. Ele se isolava. Dizia que gostava de solidão. Solidão a 3. Ele, a pipa e a imaginação. Um zum 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 testeava o assentamento onde mora.
era o Pipa. De novo o Pipa? Dessa vez ele tinha ido longe demais. Chamava-o de louco. Particularmente, ele tinha algo que me fascinava. De vez em quando soltava soltava um sorriso azul. Meu nome é Eric da Silva Santos e eu sou autor desse texto. Escrever é ser autor da própria história. Éricles era um garoto de 14 anos quando escreveu a crônica A Pipa, o Bispo e o Azul. As Olimpíadas de Língua Portuguesa ela nos propõe que nós escrevamos coisas sobre o nosso lugar. E como o gênero que eu participei nas Olimpíadas nesse ano era a crônica, nós temos que pegar um fato que é do cotidiano e transformar em algo notório para as pessoas. Então, eu e o professor, dentro das oficinas, nós quisemos justamente fazer uma crítica para aquilo que é tão importante para nós, mas que passa despercebido, que é Arcebispo do Rosário. Que, assim, ele é filho ilustre daqui e nós não tomamos posse dele como um elemento cultural nosso. Assim como motivou a escrita do menino, Arcebispo do Rosário foi tema de diversos livros com circulação nacional. Obras que inspiram documentários como O Prisioneiro da Passagem, do psiquiatra e fotógrafo Hugo Denizarte, no ano de 1983. Quando eu cheguei na Praia Vermelha, com 2 dias, fui chamado à junta médica, doutora Vilone Canotti, eu de mais médico, a fim de me interrogar. Todos eles perceberam que a mim representava a sua santidade. Dentro dessa santidade, eu permitia uma casa forte, que a casa forte pertence a Cristo. E assim eu passei a residir a casa forte, a fim de fazer a miniatura, porque eles perceberam a minha visão. O que é a arte, senão a possibilidade de criar um mundo não pensado, né? De algo impensável? E ele tem um trabalho absolutamente forte nesse sentido, de inventar um novo mundo e, de alguma forma, conseguiu neutralizar um pouco claro, parcialmente, evidente, esse processo de destruição que um paciente sofre dentro de um hospital psiquiátrico. Entre vários trabalhos, o fotógrafo carioca Walter Firmo realizou um ensaio com o sergipano. Ele também fez um vídeo no qual retrata os bastidores da reportagem na colônia onde morava o bispo, feita com o jornalista José Castelo. Eu não tinha, evidentemente, a menor ideia de quem era Arcebispo do Rosário, o que eu iria encontrar, nada. Caí de paraquedas naquele manicômio. Não tinha a menor noção de quem era bispo. E chegando lá, me descobri num templo mágico, ficcional, num templo carnavalesco, num templo de uma aparente segurança, mas que, na verdade, era um templo de um homem que vivia a sua loucura e a sua grande realidade. Eu ouvi dizer que ele fez boxe na Marinha. Se quisesse, podia até ser o xerife do pavilhão, hein? Um filme mais recente é O Senhor do Labirinto. Tem aí um sujeito meio estranho, dizendo-se bispo e amigo do senhor. Essa história de aura, Rosângela, é como uma senha. Ele só deixa se aproximar quem confirma que vê. A atriz sergipana Diane Veloso interpretou a doutora Ana. Mas o que é isso aqui? É um castelo. Sabe não ver? Ela representa a primeira grande reforma manicomial, né? Que é quando introduz essa organização, entre aspas, dentro do manicômio, uma nova organização, introduz inclusive o eletrochoque dentro do manicômio onde o bispo estava. Então, assim, é um choque grande para ele, é uma figura... Ele que tinha uma forte influência sobre figuras femininas, um encanto sobre a figura feminina. Essa doutora Ana interfere de uma forma muito também agressiva na vida do Arthur. Ela manda retirar as obras do Arthur dentro da celinha dele, dentro dos locais. Ela não consegue entender, ela não conseguia entender, ter a sensibilidade de perceber que aquilo era uma obra de arte e uma forma de comunicação do Arthur. O figurino do filme O Senhor do Labirinto teve o trabalho das artesãs do Instituto Padre Geraldo aqui de Japaratuba. Este blusão, por exemplo, foi utilizado durante a gravação. O blusão foi confeccionado mesmo por mim, porque eu tinha assim mais tempo. Enquanto passava as lições para elas, eu ia confeccionando o blusão.
Vocês olharam essas fotos para poder confeccionar o material ou como é que foi feito isso? Não, tinha fotos e também temos livro. Para a gente é só motivo de orgulho esse filme ser lançado e produzido, as peças, né, que foi produzida aqui em Japaratuba. Essas réplicas foram utilizadas pela quadrilha Cangaceiros da Boa aqui de Japaratuba em 2013. Um trabalho que foi produzido pela artesã Maria de Lourdes, também aqui do município. Então, como é que foi reproduzir essa obra do Arcebispo do Rosário? Bem, para mim foi muito importante, porque foi a partir daí que eu fui ter conhecimento, né, sobre Arcebispo, através das suas obras, né, que eu pude confeccionar, né. E foi muito importante, porque fui saber mais sobre a vida dele, né. E o resultado foi este aqui. A coreografia inicial é a Roda da Fortuna. A gente fazia a Roda da Fortuna enquanto o bispo rodava lá o personagem. Tema de quadrilha junina e destaque no Carnaval do Rio de Janeiro. Em 1997, a escola de samba Porto da Pedra levou à avenida Lia Cada Louco com Sua Mania. Ainda na música, o pernambucano Antônio Nóbrega e o poeta Wilson Freire escreveram juntos sobre o sergipano. Então meia-noite, anjos emissários, em conta de 7 de aura azulada, falaram pra ele, punhando as espadas, és tu escolhido, bispo do Rosário. Eu estou aqui a serviço do juiz perfeito. O teatro também se debruça sobre a arte e a história desse que é considerado um dos grandes artistas plásticos contemporâneos. No monólogo Bispo, a interpretação é do ator João Miguel. Não é para vender, não. É recordação para mim, não. É recordação para as pessoas. E não é glória, não. Eu faço tudo isso obrigado. Senão eu não fazia nada disso. Minha missão é essa. É o significado da minha vida. Eu sou eu, tenho esperança e o meu destino é. Em 2014, chegou a vez do musical O Homem de La Mancha, dirigido pelo ator Miguel Falabella. Trabalho baseado na loucura de Dom Quixote e na arte do sergipano. Arcebispo do Rosário viveu entre o real e a loucura. Um artista criador do próprio mundo, das próprias leis e de uma arte feita em 4 paredes, com forte apelo espiritual. Arcebispo do Rosário, um sergipano de Japaratuba que leva o nome de Sergipe para todo mundo. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigado por sua audiência e até a semana que vem.